Tá valendo? Brasília, 16 de janeiro de 2020, 19 horas. Aqui na minha ponta esquerda, o Fabiano, intérprete de Libras. Ao meu lado aqui o Roberto Alvim, nosso secretário de Cultura. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de verdade, Amém. Que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Muito obrigado por ter aceitado essa missão. Você sabia que não ia ser fácil, né? Não, mas eu estou imbricado nela até o último fio de cabelo. Vamos lá, vamos vencer essa batalha. E aqui, à direita, aqui, só podia ser a direita, né? O nosso Abraham Van Traub, nosso ministro da Educação. Quando eu convidei, ele sabia que essa missão não seria fácil. É um ministério, tem quase 300 mil funcionários. 300 mil, tá? Presidente. Muitos problemas, uma educação que não deu certo até o final do último governo, tanto é que a prova do PISA comprova isso. Isso. Nós estamos lá na retaguarda, lá embaixo, não? Último lugar na América do Sul. Foi isso e assim... Até da Bolívia, cara? Quem fez o exame, dos países que fazem exame, é que a Bolívia já passou para um patamar que nem mais faz esse exame. Mas dos países da América do Sul, a gente está atrás da Colômbia, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Peru, de todo mundo. A gente está lá empatado, lá no fundo do barril. Qual o futuro dessa juventude a continuar essa educação que tínhamos até há pouco tempo aí? Presidente, eu tenho compromisso aqui que a gente... 2018 foi o fundo do poço. Eu tenho certeza que o senhor vai entregar a educação para melhor. O PISA começou em 2000 e é realizado de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Então, no final do seu primeiro mandato, a gente vai saber o resultado já desses 3 primeiros anos. Eu acredito que a gente vai mostrar uma inflexão. A última prova foi em 18, que foi divulgada agora. Foi agora em 19. E aí essa mídia aí que o senhor gosta tanto... tentou colocar na sua conta isso daí. Mas a verdade é a seguinte, quem fez esse exame de 2018 foram os jovens, as crianças começaram lá no primeiro aninho, com a canetinha na mão, quando o Lula era presidente. E fizeram. Então foi toda a educação do PT, o resultado é o último lugar na América do Sul. Os resultados das escolas, dos colégios militares, das escolas militarizadas pela polícia militar... muito grande no estado de Goiás e Amazonas, muitas escolas, acho que uma centena. Equiparável a alunos da Alemanha. Se tivesse fazendo pizza nessas escolas... Lá no topo, da escola militar, é top do mundo, é muito alto. Entre os 10, com toda a certeza. É muito alto. São aproximadamente 70 países que fazem a prova do PISA, né? Estaríamos os 10 primeiros, com toda a certeza. Agora, 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, não aceitaram a escola cívico-militar. Alguém já voltou atrás ou não? Não, tem ainda uns governadores lá do Nordeste, lá de esquerda, que também não quiseram, não, viu? Porque não interessa para ele ter uma juventude, um povo esclarecido, culto, não interessa. E a população e os pais, eles sonham com a escola cívico-militar. Mas o prefeito não pode ter essa iniciativa, não? Pode. A gente tá levando para vários estados onde o governador não quer, mas o prefeito quer. Dá tempo de botar ainda alguma? Dá tempo, não, vai ter. No Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vai ter. Tem várias cidades do Nordeste que vão ter porque o prefeito quis. Se tiver no Maranhão aqui, a cidade de São Pedro dos Crentes, se tiver alguém assistindo, entre em contato com a gente aí que eu vou tentar levar nessa cidade. Precisa ter militar lá para a gente botar a escola. Não tem militar. Não deve ter. Mas a gente vai conseguir, presidente. Não deve ter militar. O modelo dando certo, a gente quer expandir rapidamente pelo Brasil todo, mas é importante que as pessoas escolham seus prefeitos e governadores alinhados com o senhor, porque tem gente que faz birra. Por que eles não quiseram a escola cívico-militar? Porque é um modelo que dá tão certo, vai entrar na conta do senhor, eles não vão querer, entendeu? Então é complicado, presidente. É um crime o que fazem com o futuro de uma geração, né? Deixá-las longe de uma educação de qualidade, ou de um conhecimento de qualidade, seria melhor o termo. A gente acabou de vir de uma cerimônia que foi emocionante com as crianças venezuelanas, né? E fica muito nítido que essa religião sem Deus, essa coisa do demônio aí que é o comunismo, o socialismo, você vê o que eles fizeram na Venezuela, um monte de criança desesperada. Eu tive 2 momentos hoje com aproximadamente 30 crianças da Venezuela que estão no Brasil, estão lá em Pacaraima, tá? E elas estão sendo interiorizadas juntamente com os seus pais. Se bem que o Abraham tem criança que o pai está na Venezuela, o pai entregou para um parente para ele vir para cá para a criança não morrer de fome na Venezuela. Não tem comida lá. Olha aí, você que gosta desse tipo de governo, né? Você que é amante do Lula, tá? O Lula vivia lá fazendo campanha para o Chaves, fez campanha para o Maduro.
Inclusive, certa vez o Lula falou, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E alguns falam, tem que esquecer o Lula. Peraí, cara, você não pode esquecer esse pessoal que arrebentou com o Brasil, porque estão vivos aí, vão disputar eleições em 22, quer que esses caras voltem? Tá? Não tenho ambição pelo poder, assim, uma obsessão, não, fiquem tranquilos, tá? Chega alguém melhor do que eu, todo direito você tem de votar nessa pessoa. Mas o que está em discussão aqui é o futuro do Brasil com esse regime que tem na Venezuela, que não era diferente do PT até pouco tempo atrás aqui. Vamos lá? Antes de falar a notícia aí, vai ter uma notícia daqui a pouco sobre o aumento de professores. Opa! Professor, pessoal do ensino básico. Tem ideia quantos professores são, mais ou menos? Por alto, mais ou menos? Alguns milhões, são né? todos os professores do ensino básico do Brasil inteiro. Tudo bem. O professor herói que foi abandonado esses anos todos, o senhor vai ser responsável, o governo do senhor está entregando o maior aumento real desde que foi feito o Fundeb, desde que foi feita essa metodologia de reajustar o piso do salário do professor ao Fundeb. Não, tem muito estudante que foi nas ruas contra você ano passado. Contra o senhor. Eu sou apenas um instrumento, presidente. Aí, ó, a realidade é verdade. O dinheiro não é meu nem teu, o dinheiro é do povo, vem de impostos. Agora nós estamos retornando aquele direito. Tá? Teve sim, você perguntou para mim agora há pouco, né? Chegou por vias tortuosas para mim, alguns governadores, especial do Nordeste, querendo que a gente vetasse esse reajuste para sobrar mais dinheiro para ele investir em outra área. Porque o reajuste, ele vem, presidente, da melhora que o senhor está proporcionando na economia. Como a economia está melhorando, aumentando a arrecadação, o Fundeb, que é o fundo que a gente manda para os estados e municípios bancarem a educação fundamental básica para as crianças pequenas, ele é fruto dessa melhora geral da economia. E esse dinheiro que iria para eles, o senhor queria que eles queriam, eu presenciei a pressão para que o senhor vetasse a ligação entre o aumento do Fundeb para o aumento do salário dos professores. Ia sobrar mais dinheiro na mão dessa turma. E o senhor ouviu a pressão e falou, não, a prioridade é o professor, não vou vetar, e está saindo esse aumento de 12,84%. Eu sei que ainda é baixo em relação ao que deveria ser, porque esses professores são os professores heróis, presidente. Então está saindo de 2.557 para 2.886, que é o salário de referência. Na maior parte dos estados e municípios ele reajusta toda a cadeia. É um aumento de 12,84%. Eu não vou parafrasear o 9 dedos, mas nunca antes na história teve um aumento acima da inflação real, porque no passado tinha inflação, as pessoas já estão esquecendo disso. O PT ia levar o Brasil de volta para a inflação. Então isso daqui é uma notícia que eu fico muito feliz. E é um começo, presidente. Eu sei do compromisso que o senhor tem de continuar buscando melhora e reajuste e ganho para o professor do ensino básico e dentro do que é responsável fiscal para não gerar crise e inflação como era no passado. Fica aí, daqui a pouco tem mais coisa para você. Sim, senhor. A questão de economia. Né? Você lembra há pouco tempo quando houve um anúncio que os Estados Unidos iria sobretaxar o álcool e alumínio? A imprensa esculhambou comigo, né? Até zombando da minha amizade e certa liberdade tinha com o presidente americano. Resolvemos o assunto. A imprensa quis saber como foi resolvido o assunto. Não vão saber. A imprensa não vai saber. Resolver o assunto. O que nós temos que fazer é solucionar o problema. Também, há poucas semanas, também os Estados Unidos anunciou que a Argentina tinha prioridade na OCDE sobre o Brasil. A imprensa também, de novo, tripudiou em cima, sapateou em cima. Bem, o que aconteceu essa semana? Deu tudo certo para o Brasil. O governo americano falou que a prioridade passou a ser o Brasil, até porque, olha quem se elegeu presidente e vice lá na Argentina. O pessoal da Dilma, o pessoal do Lula, o pessoal do Chávez, do Maduro, de Fidel Castro, esse pessoal que se elegeu lá. Então, eu quero o bem da Argentina, tá certo? Espero que a Argentina dê certo, mas parece que com a volta dessas pessoas na política, né, ela vai ter bastante dificuldade. Essa semana também, ontem, liguei para o Boris Johnson, né? O primeiro-ministro do Reino Unido. Devo, talvez, esse ano passar lá, ou ele passa por aqui também. Vamos reforçar os nossos laços de amizade, nossos laços comerciais. Afinal de contas, com o Reino Unido saindo da União Europeia, tá? Eles agora são um ser aí soberano para fazer comércio com o mundo todo, praticando em grande parte o bilateralismo. O Brasil, logicamente, se interessa por esse mercado, nós temos muito a oferecer a eles também têm algo a oferecer a nós,
E eu fiquei muito feliz com a eleição do Boris Johnson, né? Afinal de contas, é uma pessoa muito parecida conosco, um tocante ao liberalismo econômico e conservadorismo nos costumes. Bem, falando em economia também, nós reajustamos no último dia de dezembro o salário mínimo, né? Foi para R$ 1.039. Depois veio a inflação de dezembro, que foi atípica, ela foi um pouco acima do esperado. Depois nós editamos uma outra medida provisória, o salário mínimo foi para R$ 1.045. Eu sei que é pouco, é um valor pequeno, mas tendo em vista aqui aquela eterna briga entre direitos e deveres, no meio a CLT, ele passa a ser pouco para quem recebe e muito para quem paga. É isso mesmo? Mas está vindo sem inflação, Tá. com responsabilidade. Sim. Uma coisa que ninguém fala, presidente, assim como esses especialistas doutos na ignorância, falaram que a política externa do senhor ia resultar em nada, submissão ao império estadunidense, né, como eles falam, só está entregando bons resultados, essa proximidade com Trump está gerando bons resultados para o Brasil. A política que o senhor está conduzindo na economia com o ministro Paulo Guedes está gerando a menor taxa de juros da história do Brasil, 4,5%. Em termos reais, praticamente nada. O senhor está gerando mais de 1 milhão de empregos no primeiro ano de governo. Eu sei que para quem está desempregado ainda é duro, mas é uma dinâmica. Isso vai aumentar. Agora, esse ano, crescendo 2,5% real, a gente vai diminuir ainda mais esse desemprego. Em havendo crescimento, né? Aumenta o salário. Temos um problema de energia também. Daí a decisão nossa de não sobretaxar o sol. Eu sei que o termo técnico não é esse, né? Mas não taxar a energia solar que é produzida nas placas fotovoltaicas. Precisamos disso. E aquela história, né? Não é justo você, na tua casa, bota os painéis e alguém querer taxar alguma coisa. Ou você, que acaba investindo, talvez, numa fazenda de placas fotovoltaicas, taxar o que você produz. Se você quiser vender isso para alguém e para chegar lá tem que ter um meio físico para levar energia elétrica, né? Usar a fiação de terceiros, daí tem que fazer um acordo com quem é o dono da fiação, quanto é que vai ser pago para levar isso para lá. Agora, quem quiser gerar para sua empresa, para sua casa, quiser vender para 10 km de distância com os meios de transmissão próprios, sem problema nenhum. O Brasil precisa de energia para crescer. E nós sabemos, estamos com sorte, com muita chuva no Brasil, mas não podemos esperar ter uma seca aí para você depois tomar providência. Alvim, vamos lá, Alvim. Sim, senhor. Você é a cultura de verdade no Brasil, tá? Coisa que não tínhamos. Tínhamos aqui essa ideia de fazer cultura para uma minoria. A gente tem que fazer a cultura para a maioria. Nós nunca censuramos nada. Eu me revoltei com muitos filmes, mandei suspender qualquer concessão, porque afinal de contas isso não é censura. O cara quer fazer um livro, um filme. Eu tenho vários nomes de filme na minha cabeça que eu não vou falar aqui em respeito a quem está do outro lado da tela aí. Nomes terríveis, tá certo? Pode fazer, mas não com dinheiro público. Faz com dinheiro teu. Vende a tua casa, pede dinheiro para o teu vizinho e vai fazer um filme que você bem entender. Mas todo edital, presidente, todo patrocínio pressupõe uma curadoria, né? Existe uma escolha, um recorte curatorial que seleciona os filmes que são adequados segundo aquela comissão julgadora. Então, é nada mais do que isso, não é censura, é curadoria. Eles faziam contra o lado bom do cinema até. Coisa que ia falar para você fazer um filme sobre um período militar, para falar a verdade, eles nunca deixaram recursos para isso. A gente não quer investir na questão de ideologia, quer fazer uma cultura sadia. Exato. Que você, pai, mãe, tenha o prazer de assistir um filme, ir no teatro, né, ir no cinema, saber se os teus filhos menores foram no cinema, no shopping, não vão ser agredidos com uma coisa que não condiz aí com a cultura, com a educação brasileira, que nós queremos. Presidente, o senhor sabe de uma coisa? A gente vai lançar um edital para cinema em fevereiro, final de fevereiro, início de março no máximo. Esse edital vai ter várias categorias, curta-metragem, animação, filmes da primeira direção, diretores iniciantes, mas vai ter também categorias sobre filmes sobre a independência do Brasil. Opa, muito bom. E filmes sobre grandes figuras históricas brasileiras. Então, estamos tentando aí criar um cinema sadio, ligado aos nossos valores, aos nossos princípios, e alinhado com essa ideia de conservadorismo em arte, que é, na verdade, uma arte que dignifique o ser humano, que dignifique a condição humana.
é contar a história verdadeira do Brasil, né? Lá de 1500 até agora. Não tem problema nenhum. Vamos falar a verdade acima de tudo, a verdade liberta, né? Exato. E você também está programando para esses dias, né? Prêmio Nacional das Artes. O que é isso aí? Então, presidente, isso vai ser a maior política cultural do seu governo e ouso dizer que é uma das maiores políticas de incentivo à cultura já lançadas na história do Brasil. Trata-se isso aqui de um edital que vai patrocinar uma série de categorias, obras inéditas em uma série de categorias. Nunca houve um edital desse tamanho, presidente. Então a gente vai patrocinar óperas, peças de teatro, pintura, quer dizer, exposições de pintura de novos pintores brasileiros, escultura, literatura, novos escritores, vamos escolher esses novos escritores no Brasil inteiro e lançar esses livros desses novos escritores, música, nas categorias música popular e música erudita também, e chegamos até cultura pop. Esse edital também compreende histórias em quadrinhos. Então a gente vai desde a ópera, passando pelo teatro, pela pintura e chegando até as histórias em quadrinhos. O que é mais interessante nesse edital, presidente, é que ele vai ser distribuído de um modo igualitário pelas 5 regiões do Brasil. Então, a mesma quantidade de dinheiro, de verbas que vão ser destinadas para a região Sudeste, que geralmente centraliza a questão da cultura, vai ser destinada para a região Nordeste, para a região Norte, Centro-Oeste, região Sul. Então, a gente vai ter uma distribuição dessas verbas de incentivo à cultura por todo o Brasil. E o melhor disso tudo, presidente, é o seguinte, é que nós vamos oferecer depois essas obras de arte de alta qualidade para a população com total acessibilidade. Então a gente tem metade dos ingressos de todas as apresentações, das óperas, das peças de teatro, dos shows de música, serão gratuitas. E os livros serão distribuídos gratuitamente, as histórias em quadrinhos também. Então a gente vai criar obras de arte de qualidade e vai oferecer isso, dar a oportunidade para novos artistas do Brasil inteiro e dar a oportunidade para o público brasileiro poder usufruir da alta cultura, das obras de arte de alta qualidade. Tá aqui. Curiosidade apenas, né? Eu não tenho bronca da imprensa, né? Eu fico chateado com os fake news, com as mentiras. Agora, tem órgãos que nem entrevistam a gente, né? Que antigamente entrevistava e deturpava. Agora eles vão para mentira logo direto. Tivemos uma da Globo Online na semana que foi o máximo. Parabéns, Globo aí. O título é o seguinte: Heleno convence Moro a não demitir Sérgio Moro. Tá bom, pessoal? Meu... E isso veio, né, do livro aí que está sendo lançado aí pela... Meu Deus do céu, Thaís Oyama. Lá no Japão ele ia morrer de fome com o jornalismo, escrevendo o livro, né? Lá. Ela diz que eu pensei, o ano passado, em demitir Sérgio Moro. Aí, ó, eu pensei... Agora, como é que é o negócio mesmo? O jornalista agora, eles fazem a matéria interpretando o teu pensamento. É Chico Xavier, como é que é o negócio aí? Clarividência. Clarividência. Pelo amor de Deus, pessoal. Não tem o que falar do governo, não tem o que falar. É o tempo todo atacando, como eu gostaria de uma imprensa que vendesse, né, a verdade, para informar esse povo realmente. Esse país ia andar muito. Você pode ver, 1 ou 2 ministros, fez coisa errada, 3 ou 4 ministros atrapalham. Agora, uma imprensa estraga o país todo com esse tipo de desinformação. Acaba, atenção, imprensa, não é para todo mundo, né? Tem uns órgãos de imprensa sérios, umas televisões sérias aí. Acabou a campanha, pô. Acabou. Se eu der errado aqui, o Brasil vai ser difícil retornar à situação que encontramos no momento, com a economia, como você disse agora há pouco, rodando, os números aparecendo, uma taxa de juros nunca visto na história do Brasil. Nunca antes visto na história do Brasil. 4,5%. Nominal. Sem canetaço. Olha, a Caixa Econômica Federal, o cheque especial, 5%. Estava 13%, a Caixa botou para 5%, depois o Banco Central resolveu... Com a CVM, se não me engano. Crescimento vindo consistente, espalhado, no investimento, não é aquele fogo de palha, né, que era só no consumo rápido, que gerava inflação. Passou para 8%, está alto, sei disso, mas 8%, 8%, diferente de 13%. Eu achei diferente de 13%, 5% é a diferença. É muita coisa. Agora, o número de inadimplentes, pelo terceiro mês
consecutivo caiu aqui no Brasil também. O pessoal está pagando suas dívidas, se livrando das dívidas. É duro. Alguns até falam, eu tinha que pegar emprestado. Oh, meu Deus do céu. Eu já fui também assalariado, não nasci presidente, nem nasci deputado federal, nem vereador, que já fui vereador também. E às vezes sei que vem quando o cara se complica aí, mas tem que fazer uma força para não entrar no cheque especial. Agora, quem tem que entrar, vai para a Caixa Econômica, lá está 5%. E o nosso prezado presidente da Caixa, tá? O Pedro Guimarães, falou que vai diminuir mais ainda esse percentual. Agora, os outros bancos só passaram para 8%, como um acordo com o BC, porque a Caixa Econômica botou lá embaixo. Eu acho que por mês, estava nos últimos meses, né? Um pouco mais de 300 mil novos clientes para a Caixa Econômica. O pessoal estava migrando de bancos para cá, para a Caixa Econômica, e viram que tinha que diminuir. E com a Caixa, com essa política, né, vai forçar os outros bancos a diminuir. E o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, está fazendo isso de acordo com o seu entendimento. Não tem nenhuma decisão, nenhuma interferência por parte do chefe do executivo aqui. Aumento para a pessoa, está safo. Mais uma coisa? O aumento do professor está feito. Posso ir embora lá tocar a ficha, presidente? Senta aqui, tem o homem do fundo do mar. Ele comemorou aí o Campeonato Brasileiro do Flamengo com tubaína e tilápia. Ah, gostei de ver. O pessoal da pesca está com ciúme. Tem que falar da sardinha. Sardinha também. Da lagosta. Eu torci para vocês lá no Catar, né? Mas infelizmente não deu certo. Papai foi lá, ó. Será que ele que é o pé frio? Vamos lá, pessoal, base de Antártica, né? Anteontem havia anunciado uma live, depois passamos para ontem, tendo em vista as condições climáticas. Demorou o pessoal chegar, chegou tarde ontem, então não foi possível fazer a live. Já estão retornando, mas atrasou o retorno, que tendo em vista as condições atmosféricas, ela muda muito rapidamente. O pessoal está retornando, foram lá participar da reinauguração da nossa base lá em Antártica. Uma base que realmente orgulha a todos nós. Eu quero ver se esse pessoal for para lá, obviamente tendo à frente aí o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, a gente possa fazer uma live brevemente para ele falar para que serve, o que o Brasil está fazendo lá, fazer uma série de perguntas, né? Como é que pode tomar uma cerveja lá na Antártica? Não tem geladeira lá, pô, impressionante. É só botar no gelo. Não sei por quê. Tubaína gelada lá, não tem como tomar, não tem geladeira lá, pô. Tem que mandar a geladeira para lá, pô. Tem os icebergs. O que eles alimentam, como eles sobrevivem lá, o seu relacionamento com gente de outros países que estão na região, tá certo? Como é que é a comunicação deles, o que já descobriram até agora, quantos cientistas estão lá pesquisando, são verdadeiros heróis, realmente, tá certo? Então, e com essa nova base agora, muito mais meios para melhor trabalhar, eles terão a partir de agora, né? E o Brasil realmente tem de vista cumprir esses pré-requisitos, ele passa a ser um dos, entre aspas, né, dono do continente gelado que é a Antártica. Você tem conhecimento, já que você é o secretário da pesca, eu quero fazer pergunta difícil para você. O que é CRIO? Sabe o que é CRIO? Não? Claro que sei. Então dá uma aula de CRIO. Dá uma aula para a gente aí. Ó. É um microcrustáceo que é rico naquela região gelada, que vários países exploram. Inclusive, nós temos direito a licenças de CRIO, mas o setor produtivo pode querer investir. O Brasil paga atualmente, desde a década de 80, $100 mil por ano por um espaço na Antártica. E nós não utilizamos essa licença de pesca, capitão. Vamos tá aí uma oportunidade. Vamos correr atrás aí, tá certo? Tá? É um microcrustáceo. Quero confessar a vocês aqui, né? Eu sabia do potencial da pesca em parte do Brasil. Tá? Se soubesse com mais amplitude, eu não teria extinguido o Ministério da Pesca, né? Ele é secretário. Né? Eu teria mantido o Ministério da Pesca, que teria muito mais meios para melhor trabalhar, para fazer com que o pescado no Brasil, a piscicultura, pese realmente na nossa balança comercial, pese realmente na alimentação aí do povo brasileiro. Tem alguma proposta de levar o peixe, o pescado para a escola? Temos já, enviamos 27 ofícios para todos os governadores, tá? E agora estamos reforçando, porque estamos aumentando a produção de pescado, tanto da maricultura, da pesca selvagem, quanto na aquicultura, que é o modelo mundial, está crescendo em aquicultura. E os governadores, mais uma vez, governadores de todo o Brasil, a Secretaria de Aquicultura e Pesca já oficiou os senhores, dando essa opção. Tem todo o apoio do governo federal para que
ajudemos esses produtores locais e, obviamente, capitão, o Brasil está engordando muito. É o segundo país mais gordo do mundo hoje. E a resolução disso, obviamente, passa por uma alimentação saudável. E o peixe, com certeza, melhor que batata frita, melhor que tantas coisas que são oferecidas para a criançada. Olha só, segundo a Embrapa, 1 hectare de lago, um hectare mais 100%, mais ou menos o tamanho do campo de futebol. Segundo a Embrapa, dá para tirar por ano de 10 a 15 toneladas de tilápia, é isso mesmo? Se for em cativeiro, em sistema superintensivo, até 100 toneladas por hectare. E nós já trouxemos tecnologia, né? Inclusive Israel é um grande modelo disso, em pequenas áreas, com oxigenação. Você já foi ver a piscicultura no deserto lá em Israel? Foi lá com o senhor, lhe acompanhei lá naquela comitiva. Mas eu não fui na piscicultura, nessa viagem eu não fui lá. É uma coisa fantástica, não é? Maravilhoso. Tá certo. Piscicultura no deserto. O Brasil é um país das águas. Nós temos aqui bacias, né? Bacias, temos aqui rios em abundância, uma costa aí, pouco mais de 7 mil quilômetros de costa. 8.500 quilômetros. 8.500 de costa, é o tamanho, 8.500 quilômetros de costa brasileira, lagos, chove com frequência, quase que no Brasil todo. A gente não pode ficar afastado disso. Capitão, Brasil, maior detentor de recursos hídricos do mundo. E detalhe, somos potência em avicultura, suinocultura, em aves, tudo. Isso mostra que, mesmo com o potencial da natureza que Deus nos abençoou, a gestão da pesca durante muitos anos serviu a interesses políticos partidários que agora não mais, né? Inclusive, gostaria que o senhor só me desse um minuto para falar. Ontem, parabenizando a gestão da nossa ministra Tereza Cristina, ela criou um núcleo China dentro do Ministério da Agricultura e ontem lotamos o auditório do Ministério da Agricultura. Setor produtivo do Oiapoque ao Chuí, camarão, pesca selvagem, piscicultura, tilápia, vieram e fizemos um treinamento como exportar para a China. Ou seja, capitão... Tem espaço para exportar peixe para a China? Eles são os maiores produtores de peixe do mundo e os maiores importadores de peixe do mundo. Cada chinês come em média 50 quilos de pescado por ano. Lá são quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um grande comércio para nós, né? Quem sabe exportando mais peixe, né? Sobra mais carne para a gente aqui. Estamos ajudando. O pessoal reclama do preço da carne com razão, reclama com razão. Vamos comer peixe. É a lei da oferta e da procura. Não dá para tabelar a carne, né? Tem gente que pede para tabelar a cerveja. Tabelar o camarão, e daí? Não pode, de jeito nenhum. Nem a tubaína. É o livre mercado, pessoal. O Brasil tem uma dívida monstruosa para pagar. O ano passado nós pagamos mais de R$1 bilhão por dia de juros e amortização de dívida. Com a diminuição da taxa Selic, a previsão esse ano, segundo o Banco Central, nós pagamos menos 110 bilhões de reais de juros. Então o Brasil está... né? Hoje teve um grande empresário australiano conversando comigo, ele é da área da mineração. Ele está querendo explorar vanádio no Piauí. O Piauí é o estado mais pobre do Brasil, né? O penúltimo é o Maranhão, acho que o Piauí é o mais pobre, sim. Está há 3 anos lutando por uma licença ambiental do estado e não consegue. O governador lá, é o governador que indica o secretário de meio ambiente, né? Agora, uma visão dessas pessoas é tacanha, tá? O método que ele fala de explorar o vanádio não tem qualquer agressão ao meio ambiente, mas o secretário de meio ambiente do governador não concede essa licença ambiental. E ele está a ponto de desistir do empreendimento aqui. Porque, afinal de contas, esse estado não está governando por petista, né? Quanto mais desinformado for o povo, quanto menor for o poder aquisitivo, quanto menos instrução tiver, mais fácil é do cara se perpetuar o poder. Vai comprar o voto com alguns projetos assistencialistas, né? Infelizmente, isso é uma grande verdade. Alvin, vamos lá, mais uma coisa, Alvin, para encerrar aí? Não, essa história que o senhor está falando aí, né? Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. A cultura brasileira foi adoecida, né, deliberadamente durante as últimas décadas. E a cultura é a base da pátria. Então, retomando aqui, presidente, só para encerrar, esse Prêmio Nacional das Artes pretende que esse ano de 2020 agora seja uma virada histórica. Esse ano de 2020, através desse prêmio de fomento do seu governo, presidente, vai ser o ano de renascimento
da cultura e da arte no Brasil. E convido todos os artistas, vamos lançar o edital, presidente, semana que vem. Na semana que vem a gente vai estar publicado isso no Diário Oficial, vai estar no site da Secretaria Especial de Cultura, então o edital vai estar oficialmente lançado, hoje é um pré-lançamento aqui com o senhor. E espero inscrições do Brasil inteiro para que a gente crie arte e cultura de alta qualidade, alinhada com as transformações políticas que estão acontecendo no Brasil, com os anseios profundos da população que trouxeram o senhor a esse cargo que o senhor está agora e a nós todos também, junto com o senhor. Então é isso, o senhor me disse, quando o senhor me convidou, em novembro do ano passado, que o senhor me fez um pedido, que eu fizesse uma cultura que não destruísse, sim, mas que salvasse a juventude. E essa é a minha missão, e o Prêmio Nacional das Artes vai ser uma grande ferramenta nessa salvação da juventude brasileira, do povo brasileiro, através da cultura. Seif, alguma coisa mais sobre a pesca aí? Último detalhe que fechamos, tanto com o governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, grande amigo, governador Ratinho, forte abraço, governador Ibanez aqui do GDF, vamos fazer o primeiro festival de tilápia, o senhor que gosta tanto de tilápia, queremos fazer, estamos planejando para o dia 29 de junho, dia do pescador, e queremos entrar no Guinness Book como a maior distribuição de peixe da esplanada dos ministérios. Quando você fala em tilápia, né, eu fui criado no Vado Ribeira, lá tem o Rio Ribeira de Guape. O que eu acho que é a mesma coisa, ela é conhecida como cará. É isso mesmo? Não? Pode ser. Pode ser? Porque tem vários... se não é primo ou parente, né? Tá, e também o segundo festival do Tambaqui, que fizemos o primeiro ano passado. Excepcional. Tambaqui é especial. Por último, capitão. O pacu também. São tudo primo. Pacu, pirapitinga. Eu acho o pacu o melhor peixe de água doce que tem. Eu adoro um tambaquizinho, mas confesso para o senhor que gosto de uma sardinha, gosto de uma meca, de um atum, manjubinha. Fritinha. Quando eu era garoto, subia, quando dava enchente grande lá em Eldorado Paulista, né? Subia a cardume de manjuba do mar até Eldorado. Que legal, quando pegava na rede lá. Mas tem que ser uma malha... 15 acho que não, tem que malha 10. Tem que ser malha 10. Detona. Não podemos mais usar isso. Não pode usar isso, não. Senão detonamos. E, por último, aqui na porta do Alvorada, mandando um abraço para o senhor, entregaram esse convite, né? A Show aqui para São José, porque tem aeroporto para o senhor prestigiar. A gente vai dar uma olhada aqui. Graças a Deus, a gente recebe muito convite para participar, isso é muito bom. Te ajuda, sempre quando possível, te ajuda a promover esse tipo de atividade. O comércio no Brasil, nós temos que estimular isso aqui, mostrar que as pessoas têm valor, mas ele está ajudando, trabalhando a questão do preço do gás, preço do combustível. Tive hoje com representantes aí dos produtores de etanol do Nordeste comigo, não foram todos da região, mas uma grande parte deles, querendo a venda direta. E para isso, depende da Câmara e Senado, porque é para revogar, né, uma resolução da Agência Nacional Petróleo, da ANP. Tá? É uma resolução, não pode vender lá da usina para o posto de combustível, por que isso? Tem que ter um intermediário no meio do caminho, um distribuidor. Isso, nós estamos trabalhando nesse sentido. Conversei já com o Rodrigo Maia a esse respeito, não conversei com o Davi Alcolumbre ainda, eles são donos da pauta lá. E se Deus quiser, a gente vai romper essa barreira aí. E a nossa previsão, né, é que o preço caia pelo menos 20 centavos o litro do etanol, porque evita o que a gente chama de passeio do álcool. Ele sai da refinaria 100, 200, 300 km, depois volta para 300 km para ficar 10 km da usina. Não tem cabimento isso aí. Absurdo, né? Além de você não ter que pagar mais esse frete, que é o turismo do álcool, né? Você evita caminhões andar na pista, que isso estraga a pista, ajuda em tendo menos trânsito, a possibilidade de menos acidentes também, muita coisa acontece. E não é só etanol, não. Também nós importamos óleo diesel, porque lá quando chega no porto, óleo diesel, né? Ele não pode ali já ir diretamente para um posto de combustível, porque ele tem que viajar também muitas vezes. Muitas vezes são dutos, muitas vezes são carros que transportam isso aí, caminhões-tanque. Por que não ajudar isso aí? Também, né, beneficiaria muito a diminuição do preço do combustível. E uma coisa importante, né, já
Eu acho que foi a Miriam Leitão. Eu não quero falar, não vou tirar fora a Miriam Leitão, não sei se foi ela não. Diz uma repórter, uma mulher, que eu quero interferir no imposto do Estado. A proposta que eu estou fazendo, o colega da imprensa, o gênio da imprensa, né? Gênio com J, para não ter dúvida, tá? Gênio da imprensa, tá? Rapaz. O que eu quero, o que eu gostaria, né? Depende do parlamento, é que o ICMS, que é um imposto estadual, refinaria. O que você reclama com razão aqui? Olha, nós diminuímos 3% o preço do combustível na refinaria. Estado agora que o pessoal está bebendo uma água terrível lá, né? É lógico, o governador loteou dar esse problema lá no Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro. O preço, vamos falar da gasolina. Está R$ 5,00 em média na bomba, está em média 30% de CMS. Então, R$ 1,50. Na refinaria, se ele diminuir o valor na ponta da linha, ele não é rapidamente respondido pelo governador, que continua cobrando R$ 1,50. Então, para a gasolina, tá certo? Para dar um incentivo. Deputados estaduais do Rio de Janeiro, mostrar que, olha, nós o ICMS é da gasolina, é a mesma coisa. Responsável pelo preço do combustível está esse que está na bomba final. É o transportador, é o governador. O que é o governo federal? Dá para você calcular, né, quem é que está um extra que onera um preço, 1 litro de gasolina. Bota aí 50. Assim como tem governadores, não. É 40.